Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Como você está? Espero que você se encontre abençoado por Deus. Hoje é terça-feira e eu quero dar continuidade em nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Hoje nós queremos estar falando do último livro da quarta seção do Antigo Testamento, da quarta seção de livros do Antigo Testamento, que é os profetas maiores. Vamos falar hoje então acerca do livro do profeta Daniel. Meus irmãos, eu sempre costumo dizer que estas informações que nós transmitimos, por mais que elas possam parecer básicas, sucintas, mas elas, pode ter certeza, vão te auxiliar muito no entendimento do texto quando você for ler ou estudar, né, qualquer um dos 66 livros da Bíblia que nós temos feito comentários, temos trazido aqui o esboço de cada livro, o assunto que você encontrará acerca do livro, os autores dos livros, enfim, o contexto bíblico, histórico, são informações preciosas que muito nos auxiliam na leitura, no estudo de qualquer um dos 66 livros da Bíblia Sagrada. E com o livro do profeta Daniel não é diferente. Então, eu quero estar aqui transmitindo para vocês informações acerca deste livro. Vou estar lendo meu material teológico e também tecendo alguns comentários. Então, por gentileza, eu peço que você me acompanhe. Livro do profeta Daniel, autor, o próprio Daniel, tá? Data aproximadamente 536 a.C. foi escrito o livro do profeta Daniel, recordando eventos que aconteceram entre o ano 605 a 536 a.C., tá? O destinatário do livro, os autores cativos na Babilônia, ou melhor dizendo, os outros cativos na Babilônia e o povo de Deus em todos os lugares, tá? O propósito pelo qual foi escrito o livro, dar um relato histórico dos judeus fiéis que viveram no cativeiro e mostrar como Deus está no controle do céu e da terra, dirigindo as forças da natureza, o destino das nações e cuidando de seu povo. Esse então o propósito. O panorama da época, do contexto histórico da época. Daniel ficou cativo de Nabucodonosor e foi deportado para a Babilônia no ano 605 a.C. Serviu à corte por aproximadamente 70 anos, durante os reinados de Nabucodonosor, Belsassar, Dário e Ciro, tá? O versículo-chave no livro do profeta Daniel está no capítulo 2, versículo 22. Diz assim, ele, a saber, o Senhor nosso Deus, revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Pessoas-chave no livro do profeta Daniel são elas: Daniel, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego, Belsassar e Dário. Lugares-chave no livro: o palácio de Nabucodonosor, a fornalha ardente, o banquete de Belsassar e a cova dos leões. Características particulares do livro do profeta Daniel: as visões apocalípticas de Daniel, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, permitem entrever o plano de Deus para as épocas, incluindo uma predição direta do Messias. Tá? Então, nós percebemos aqui, falando acerca das características particulares deste livro, o quão é importante, para o cânon sagrado o livro do profeta Daniel. Tá? Agora eu quero passar aqui rapidamente para os irmãos o esboço do livro. Basicamente, o livro é dividido em duas partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 28, a vida de Daniel e dos seus amigos, vivendo ali na corte
do rei Nabucodonosor na Babilônia. A segunda parte do livro vai do capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 12 e versículo 13. E a temática é as visões de Daniel, certo? Meus irmãos, falando um pouco acerca da vida de Daniel e de seus amigos como cativos na Babilônia, é interessante frisarmos que neste livro nós encontraremos relatos extraordinários acerca do agir de Deus, da proteção de Deus, do cuidado, do zelo de Deus para com os seus servos e servas. Nós também teremos relatos maravilhosos acerca do que é a genuína fé, porque homens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são exemplos para mim e para você do que é a genuína fé. Nós vemos, por exemplo, Deus, ele revelando a Daniel um sonho que o rei Nabucodonosor teve ao sonhar com uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro, parte de barro, certo? E então Deus vai revelar o significado deste sonho para o profeta Daniel, e como nós lemos aqui anteriormente, na questão das características particulares, através da revelação deste sonho, desta grande estátua que o rei Nabucodonosor sonhou, o Senhor Deus ele mostra através desse sonho, e ele dando a interpretação para Daniel, um olhar, um vislumbre do seu plano para as nações, para as eras, os impérios que se seguiriam um após o outro no poder da humanidade. Por exemplo, a cabeça representava a nação, o império da Babilônia, que foi então um império que predominou, que dominou o mundo de sua época. Depois o peito e os braços de prata prefiguravam o reino que viria após a Babilônia e reinaria após a Babilônia, os reinos da Pérsia, certo? Da Média e da Pérsia, o Império Medo-Persa. O ventre de bronze tipificava então a Grécia, o reino que se levantaria depois da Média e da Pérsia, do Império Medo-Persa. Depois as pernas de ferro, o reino que ia dominar o mundo após o Império Grego de Alexandre o Grande. Este reino viria e dominaria então o mundo depois do Império Grego, que foi o Império Romano, o império que mais resistiu ao tempo, esteve de pé cerca de 1000 anos. E depois então os pés, parte de ferro, parte de barro, deixa claro que não haveria um império que dominaria o mundo depois do Império Romano, mas eles iriam se alternar no poder, nações iriam se alternar no poder depois do Império Romano, depois da derrocada do Império Romano, certo? Então, este livro ele é extraordinário, ele também vai nos mostrar o agir de Deus, o zelo, a proteção de Deus sobre os seus, como por exemplo, quando os 3 amigos de Daniel, a saber, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou levantar na Babilônia, e todos teriam que se prostrar. Porém, os 3 amigos de Daniel não se prostraram, não se curvaram, e eles foram condenados à ardente fornalha de fogo, certo? Mas Deus os livrou do fogo da fornalha, e o próprio Nabucodonosor teve que contemplar os 3 dentro da fornalha ilesos, e ainda mais, além deles, ele também teve um vislumbre do Senhor Jesus Cristo que estava ali, certo? Uma teofania, estava ali dentro da fornalha guardando os seus servos. Nós também temos o relato de quando Daniel ele foi condenado à cova dos leões devido a uma trama
certo? Ele foi condenado na cova dos leões e, humanamente falando, ele seria estraçalhado pelas feras ali naquela cova. Porém, Deus guardou o seu servo e o seu servo então saiu ileso daquela cova dos leões e assim por diante. É um livro tremendo, é um livro extraordinário. É um livro também que no capítulo 9, por exemplo, vai falar acerca das 70 semanas de Daniel, vai falar acerca do anticristo, da grande tribulação. Então Deus revelando ao seu servo Daniel, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, né? O que iria acontecer no fim, nos últimos dias, quando Jesus vier buscar a sua igreja e vai ocorrer aqui na terra, certo? A tribulação, a grande tribulação, o reinado de 7 anos do anticristo. Então, o livro do profeta Daniel é um livro tremendo, profundo, sobrenatural, extraordinário. Um livro que você vai ter a sua fé edificada, renovada ao folhear as páginas deste livro tremendo. Amém? Meus irmãos, eu queria deixar essa palavra para você no dia de hoje. O meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe você de uma forma extraordinária, você e a sua família, nesta terça-feira. Tá bom? Meus irmãos, até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.